Graças e paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor e poder exaltar o seu nome, ao nosso Deus que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Amém? Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, às quartas-feiras, falando sobre avivamento. E a história da igreja é permeada de momentos de avivamento, de despertamento espiritual, que tem certamente algumas características bem interessantes, marcantes na história da igreja cristã ao longo de toda a sua jornada, toda a sua caminhada. E mais recentemente, agora durante o mês de fevereiro, uma universidade nos Estados Unidos experimentou algo assim muito interessante. Creio que foi numa quarta-feira, como esta aqui. Eles estavam reunidos, era uma universidade cristã, e houve um culto na capela. A capela da universidade é maior do que o nosso templo, comporta cerca de 1.500 pessoas. E lá eles começaram então o culto, só que o culto não terminou. O culto não terminava. O culto durou mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas. Na semana retrasada, nós estávamos na sexta-feira, lá em Capungópolis, fazendo uma reunião de oração preparatória para o nosso acampamento de verão. E lembrando do exemplo da história dessa universidade, eu compartilhei com os irmãos, simplesmente citei João capítulo 4, versos 23 a 24, onde Jesus diz à mulher samaritana: mas agora a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como adoradores. Eu disse àqueles irmãos que Deus está procurando adoradores verdadeiros, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que o adorem com sinceridade de alma, sinceridade de coração. Mas Deus está procurando também adoradores que não deixem o culto acabar. Adoradores que não deixem... Vamos lá. Som. Adoradores que não deixem o culto acabar. O que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus é honrá-lo. E nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Quando a gente restringe a nossa adoração a determinados momentos da nossa vida, a determinadas fases, a determinados dias da semana, a nossa adoração fica muito limitada. Quando a nossa adoração se restringe ao momento coletivo, quando nós nos reunimos no templo para a adoração, o culto acaba quando nós saímos pelas portas do templo. Não é assim? Mas o culto precisa continuar quando nós encontramos nossos irmãos nos corredores, quando nós vamos para casa, de carro, ou de ônibus, ou a pé. O culto precisa continuar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós precisamos continuar adorando a Deus, certos de que nós continuamos na presença de Deus. E uma das maiores marcas dos avivamentos
da história da igreja sempre foi uma elevação tremenda do temor do Senhor, por causa da percepção nítida e clara da presença do Senhor no meio do seu povo. Quando você está diante de alguém, então você se preocupa com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas reações, não é assim? Se você está diante de uma autoridade, a sua preocupação aumenta ainda mais. Aquilo que você vai falar, a forma como você vai até mesmo se vestir diante dessa autoridade. Não é assim? É assim. Quando nós temos uma percepção aguçada da presença de Deus, o nosso temor, a nossa reverência à presença de Deus aumenta. E como compartilhamos com os irmãos no domingo passado, o nosso temor a Deus, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como diz Filipenses capítulo 2. E o temor e tremor não é simplesmente ter medo de Deus, mas é ter respeito ao Deus diante de quem estamos e ter, sim, o temor de ferir o coração de Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Esse é o temor que nós precisamos ter. Porque se nós estamos diante de Deus, Ele está vendo tudo que estamos fazendo, tudo que deixamos de fazer também, deveríamos estar fazendo. Ele está vendo a nossa vida por completa. Então, estamos diante de Deus e precisamos realmente reconhecer que estamos na sua presença, e esse avivamento espiritual, esse despertamento espiritual vai trazer certamente alguns resultados na nossa vida. Vai trazer alguns resultados. Eu queria pensar com os irmãos, hoje especialmente, nas condições para o avivamento espiritual. O que é que nós precisamos fazer para experimentar um tempo de avivamento, um tempo de despertamento espiritual? Eu queria compartilhar com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7, a partir do verso 1 até o verso 15. Nós conhecemos muito bem os versos 14 e 15, né? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a partir do verso 1 até o verso 15. 2 Crônicas 7, de 1 a 15. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze
que Salomão tinha construído, não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais 7 dias. No 20º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra. Amém, irmãos? Bem, a dedicação do templo de Salomão está descrita aqui neste texto que acabamos de ler. Eu fico imaginando a emoção de Salomão ao ver o sonho do seu pai realizado, porque o sonho da construção de um templo para Deus havia nascido no coração de Davi, pai de Salomão. E é interessante ver alguns detalhes aqui desse momento da consagração. Você pode continuar comigo no texto, capítulo 7, de 1 a 3, diz o texto que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que experiência tremenda! Que experiência tremenda! Eles construíram um templo em honra e glória ao nome do Senhor, só que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício, consumiu o holocausto. E no verso 12, você continua comigo, Deus vai dizer a Salomão: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Que maravilha é quando a gente pode dizer: Deus ouviu a minha oração, não é verdade? Eu creio que muitos irmãos estão aqui nesta noite com o coração grato, agradecido, porque Deus ouviu as suas orações. E aqui no verso 13, Deus começa a falar com Salomão no verso 12, mas no verso 13 ele diz o seguinte: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, se alguma tragédia acontecer com o meu povo, se alguma coisa realmente ruim acontecer com o meu povo. E aí depois é que vem o verso 14, que nós tanto conhecemos. É interessante perceber quando Deus está dizendo assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva.
Nós vivemos, amados, numa terra árida, seca, que está queimando, sendo destruída espiritualmente. Vivemos numa terra ferida, que precisa ser curada, que precisa ser sarada. A realidade, infelizmente, é que vivemos numa terra que sofre pelo seu distanciamento de Deus. Como o nosso povo precisa de Deus, como o nosso povo precisa da manifestação de Deus na sua vida, na sua existência. Qual deve ser a nossa atitude diante desta realidade em que vivemos hoje no Brasil e no mundo, por que não dizer? Quantos e quantos conflitos, quantas e quantas situações, mais de um ano de guerra na Ucrânia. Quantas e quantas pessoas já morreram nessa guerra? Quantas crianças e idosos, adultos, adolescentes e jovens, quantas crianças órfãs, porque perderam pai, porque perderam mãe. Quantas situações tristes nós vivemos no mundo atual, diante desse cenário que vivemos hoje. Nós ouvimos a voz de Deus dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meus amados, temos aqui algumas atitudes, algumas condições para experimentarmos esse despertamento de Deus. O avivamento virá se nos humilharmos na presença do Senhor. O avivamento virá se nos quebrantarmos na presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou se quebrantar. Um povo que não se quebranta não tem muita utilidade para Deus. Se quisermos andar de nariz empinado, orgulhosos de nós mesmos, teremos pouca utilidade para Deus, especialmente porque a palavra de Deus nos garante que Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça a quem, irmãos? Aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Ele resiste em abençoar o soberbo. Ele resiste em dispensar a sua graça e o seu favor ao soberbo. Uma outra versão desse texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Nós queremos a oposição ou o favor de Deus? Se nós queremos o favor de Deus, nós precisamos nos humilhar na sua presença. Deus se opõe aos orgulhosos, dá, porém, da sua graça, dá, porém, do seu favor aos humildes. E Deus tem, meus amados, muitas maneiras de nos levar à humildade ou de nos manter humildes. De nos manter humildes. Os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia podem ser meios pelos quais Deus está trabalhando em nós para nos manter humildes. Rick Warren disse que se lembrássemos que os problemas são usados por Deus para edificar o nosso relacionamento com Ele, talvez agradecêssemos a Ele por permitir os problemas na nossa vida. Talvez agradecêssemos a Ele por permitir os problemas na nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, Pedro vai dizer que depois de havermos sofrido por um pouco, Ele mesmo, o Senhor, nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá. Depois de sofrermos, o Senhor virá ao nosso encontro para nos ajudar a aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele. Fico me lembrando de Deuteronômio, capítulo 8, Moisés
está no final da sua vida. Deuteronômio é o livro dos discursos de Moisés, e ele está discursando ao povo, tentando trazer a lembrança do povo de Israel, tantos e tantos momentos que eles viveram naqueles 40 anos de peregrinação no deserto. E no capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés vai dizer o seguinte: quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês habitarem nas casas boas e bonitas, não pensem que o braço de vocês foi quem deu a vocês essas casas. Não pensem que as condições de vocês, a capacidade de vocês, a riqueza de vocês foi suficiente para fazer isso. Não, foi Deus, foi o Senhor. Deus provou você, permitiu que você até mesmo sentisse fome, para que você aprendesse que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Texto que Jesus recitou no deserto para Satanás, confrontando naquele momento que ele aconselhou Jesus a transformar pedras em pães. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. Deus nos prova para que tenhamos um coração quebrantado, um coração humilde na sua presença. E nós devemos nos lembrar que muitas e muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para nos chamar a atenção. Para nos chamar a atenção a respeito de realidades na nossa vida que nós não atentamos, que nós não percebemos e que precisam ser tratadas pelo Senhor. Na segunda-feira passada, eu e a Soraya tivemos a oportunidade de rever uma pessoa muito querida aqui em Pernambuco, que nós já conhecemos talvez há uns 2 anos. E no final da nossa conversa, ela já sabia que eu era pastor aqui da Capunga, e ela disse: domingo passado eu fui a uma igreja. Eu falei: é mesmo? Você foi a uma igreja? Fui. É porque quando a gente vê uma situação acontecendo com a gente, com a nossa própria vida, é uma coisa que já mexe muito com a gente. Mas quando você passa 1 semana, 2 semanas com a sua filha pequena numa UTI, que de repente foi diagnosticada com meningite, a coisa muda. A coisa muda. Eu perguntei a ela: você já tem Bíblia? Ela disse: não, tenho lido às vezes na Bíblia da minha irmã. Então não compra não, que eu vou voltar aqui essa semana para trazer uma Bíblia para você. Eu e a Soraya vamos voltar aqui para a gente trazer uma Bíblia para você. A gente quer levar uma Bíblia para ela, para a irmã dela e para a mãe dela. São 3 casas. 2 filhas casadas, uma mãe. Mas chamou-me a atenção o fato de que, às vezes, e muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida simplesmente para nos quebrantar. Porque se nós não nos quebrantarmos, nós teremos pouca utilidade para Deus. Uma das marcas do culto na universidade foi essa. Pessoas de várias partes do mundo, não só dos Estados Unidos, que participavam naquele culto, se quebrantavam diante de Deus, se derramavam diante do Senhor, com o coração quebrantado, como o coração daquele publicano, da parábola do fariseu e do publicano, que disse: ó Deus, sê propício a mim que sou pecador.
Ser propício a mim, que sou pecador, porque aqui nós vamos encontrar a segunda condição para nós experimentarmos o avivamento, que é justamente rasgarmos, na linguagem do profeta Joel, não simplesmente as nossas vestes, mas rasgarmos o nosso coração diante de Deus. E confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Nós oramos, quando oramos, a campeã das orações qual é? A oração de petição, não é, irmãos? Essa é a oração campeã das orações, né? O tipo de oração campeão das orações, porque a gente pede mesmo, né? Pede, né? A gente pede. Mas a gente se esquece que existem outras formas da gente orar. A gente pode orar adorando a Deus. A gente pode orar intercedendo. Você intercede quando você pede em favor de outra pessoa. E você pode orar pedindo algo para você, algo para a sua família. Mas a oração de confissão, com certeza, é a que menos nós praticamos. Quando muito, a gente diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Perdoa os meus pecados e tal, simplesmente. Mas a gente não vai a fundo. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter ou se desviar dos seus maus caminhos. Citei o profeta Joel, porque no Antigo Testamento, as pessoas, quando recebiam uma notícia triste, uma notícia ruim, elas tinham o hábito de rasgar as suas vestes. Normalmente elas usavam duas vestes, uma de baixo e outra de cima, então rasgavam a veste de cima. Não ficavam nuas, mas rasgavam as suas vestes num sinal de pranto, de angústia, de tristeza. O rei Josias, quando ouviu a leitura do livro da lei, que havia sido perdido dentro do templo, esse templo aqui de Salomão, foram fazer uma reforma, e o sacerdote então encontrou o livro que estava perdido, e levaram o livro para ser lido na presença do rei. Quando o rei terminou de ouvir, ele rasgou as suas vestes em sinal de pranto, de tristeza, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim e do meu povo. Como nós estamos distantes daquilo que tu nos mandaste fazer, da forma como tu exigiste de nós viver. E aí o profeta Joel vai dizer que nós precisamos rasgar não as nossas vestes, num sinal externo da nossa tristeza, do nosso quebrantamento, da nossa humilhação, mas precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque se rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, de fato vamos experimentar o avivamento. De fato vamos experimentar algo novo da parte de Deus. A presença de Deus de uma forma substancial na nossa vida. Deus não ouve a nossa oração quando alimentamos o pecado no nosso coração. Isso é muito claro na Escritura. Você se lembra de Isaías 59, versos 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O salmista disse no Salmo 66, verso 18, se eu guardasse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Quando você vai ao Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3,
Pedro dá uma recomendação aos maridos. Primeiro ele fala às esposas, capítulo 3. Mas no final dessa sessão ele diz: maridos, tratem as suas esposas com dignidade, para que as suas orações não sejam impedidas, para que as suas orações não sejam bloqueadas. As nossas orações podem ser bloqueadas e sempre serão bloqueadas pelo pecado não confessado, pelo pecado não abandonado na presença do Senhor. Nós precisamos trazer de volta o hábito de confessar os nossos pecados, de examinar a nossa consciência. Como o salmista no Salmo 139 disse: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Verifica a minha vida em detalhes. Sonda a minha vida nos detalhes, Deus. Esquadrinha os meus pensamentos, as minhas intenções, as motivações do meu coração. Limpa, Senhor, o meu coração, para que não haja dentro de mim alguma coisa que bloqueie o meu relacionamento contigo e impeça que as minhas orações cheguem ao teu trono de glória. Meus amados, se nós afinarmos a nossa consciência diante de Deus, como fez o apóstolo Paulo, nós vamos dizer simplesmente a respeito de nós: miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa tendência ao pecado? Meus amados, o maior sinal do avivamento é o arrependimento. O maior sinal do avivamento é o arrependimento. Alguns meses antes de Jesus começar o seu ministério, alguns estudiosos dizem que 6 meses antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista começou a pregar. Ele começou a pregar. E as pessoas saíam das cidades para irem ao deserto. É um movimento bem interessante, né? Normalmente as pessoas saem do deserto para ir para a cidade. Não, as pessoas saíam da cidade para ir ao deserto. Ali na província de Pérea, onde João Batista estava pregando. E a palavra que ele pregava, eles saíam para ouvir a mensagem desse servo de Deus. E a mensagem que eles ouviam não era uma mensagenzinha assim, agradável de ouvir. Eles ouviam: raça de víboras, vocês são umas cobras criadas. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Parem de dizer que vocês são filhos de Abraão, porque Deus poderia suscitar a essas pedras que elas se tornassem filhos de Abraão também. Produzam frutos dignos do arrependimento. Ou seja, gosto da tradução na linguagem de hoje, que traduz esse verso da seguinte maneira: mostrem com a sua vida que vocês se arrependeram. Isso é o fruto digno do arrependimento, que é o resultado do arrependimento na nossa vida. E aí as pessoas começam a chegar e começam a experimentar e a ouvir os conselhos de João. E ele vai dizer: os soldados, vocês não podem extorquir ninguém. Vocês não podem cobrar propina de ninguém. Vocês têm que se contentar com o salário de vocês. Quem roubava, não roube mais.
Quem fazia algo de errado, não faça mais. E o arrependimento é a porta da mudança que Deus quer operar na nossa vida. Mas Deus só consegue agir quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados a Deus. Não é assim que acontece quando a gente está doente? Uma pessoa que não reconhece que está doente, ela vai procurar um médico? Ela vai procurar tratamento? Não vai procurar. Só quando nós reconhecemos que estamos doentes e precisamos de tratamento, nós então vamos a Jesus e abrimos o nosso coração, como abriu o coração o rei Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, escreveu o Salmo 51, escreveu o Salmo 32 também, e no Salmo 51 ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito estável, não oscilante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o retrato de alguém arrependido, de alguém que realmente buscou a presença do Senhor. Em Gênesis capítulo 26, verso 18, você pode abrir a sua Bíblia? Gênesis 26, verso 18. Diz o texto que tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Gênesis 26, verso 18. Aqueles poços, é muito interessante, né, a gente lembrar que aqueles poços continham água lá no fundo, mas eles estavam entulhados, havia entulho. E quando Isaque conseguiu retirar o entulho, ele teve acesso à água, e teve água para dar de beber à sua família. Martin Lloyd Jones destaca que Isaque tinha posses, ele era um homem extremamente rico, ele tinha todo o conforto que ele poderia adquirir naquela época, mas se ele não tivesse água, ele estaria perdido. Se ele não tivesse água, o que seria dele? Nós podemos ter tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas se não tivermos Deus, se não tivermos um relacionamento com Deus, se permitirmos que o entulho obstrua o nosso relacionamento com Deus, o entulho do pecado não confessado, não abandonado, obstrua a nossa comunhão com o Senhor, nós não experimentaremos a água viva que jorra da presença de Deus para saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Para que essa água viva que mata a sede do mundo esteja ao alcance de todos, precisamos tirar do coração o entulho da amargura, o entulho do orgulho, da arrogância, da presunção e de tantas outras coisas que impedem o nosso relacionamento com Deus. Precisamos simplesmente confessar os nossos pecados ao Senhor. Precisamos nos quebrantar na sua presença. Ao confessar os seus pecados, Davi afirmou que a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. A um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Se queremos experimentar esse tempo de avivamento espiritual na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus e precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para
falarmos com o Senhor. Se assim fizermos, se assim nos quebrantarmos na presença de Deus, se assim confessarmos os nossos pecados ao Senhor, a promessa de Deus é clara: perdoarei os seus pecados, sararei a terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se você pudesse ajoelhar nesse momento, nós vamos ajoelhar na presença do Senhor, senão pode manter-se sentado.